Regulada, atividade 4, terceiro bimestre, segunda série do ensino médio. Na aula 4, vimos aí a poesia do simbolismo e a respeito dela temos algumas questões. Número 1. A respeito da estética do parnasianismo e do simbolismo, explique em que se assemelham. As duas estéticas se assemelham pela valorização da arte em si mesma e pelo afastamento de qualquer possibilidade de engajamento político ou social. Em que se diferenciam? Enquanto o parnasianismo se caracterizava pelo detalhamento e descritivismo, o simbolismo primava pela imprecisão e pela sugestão de imagens. Questão 2. A partir do poema Catedral de Afonso de Guimarães, explica as seguintes características simbolistas. Pessimismo. O poema traz as marcas do pessimismo porque sugere a ideia da morte, da partida. A repetição do verso pobre Alfonsos, em tom de lamento, também contribui para esse traço. Além disso, nota-se que ao longo do poema a luz vai se tornando mais fraca, indo do esplendor do sol ao luar. Misticismo e espiritualismo. Esse traço manifesta-se pela referência à religiosidade, representada pela própria catedral, pela menção a Jesus e a reza, combinada com o uso da palavra luz e da repetição do verso. A catedral ebúmea de marfim do meu sonho, denunciando que todo o poema poderia ser apenas produto da imaginação do eu poético, sem conexão com a realidade. Questão 3. Leia a seguir um poema de Cruz e Souza e responda às questões abaixo. Violões que choram. Plangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento, noites de além remotas que eu recordo, noites de solidão, noites remotas que nos azuis das fantasias bordo, vou constelando de visões ignotas, sutis palpitações à luz da lua, anseio dos momentos mais saudosos, quando lá choram na deserta rua as cordas vivas dos violões chorosos, quando os sons dos violões vão soluçando, quando os sons dos violões nas cordas gemem e vão dilacerando e deliciando, rasgando as almas que nas sombras tremem. Harmonias que pungem, que laceram, dedos nervosos e ágeis que percorrem cordas e um mundo de dolência geram, gemidos, prantos que no espaço morrem, e sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias, no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Além do próprio título, Violões que Choram, o poema traz outros termos e expressões que respondem pela marca do pessimismo. Retire de todo o poema ao menos 10 termos ou expressões desse tipo. Então vamos lá. Poderia dizer mornos, soluços, choros, bocas murmurejantes, lamento, solidão, palpitação, saudosos, chorosos, gemem, dilacerando, tremem, gemidos, prantos, morrem, suspiradas mágoas, mágoas amargas, melancolia e etc. Considerando a importância do traço da musicalidade na poesia simbolista, a partir da última estrofe do poema responda: que som consonantal de consoante se repete ao longo dessa estrofe? O som que se repete é o V. Vozes veladas, veludosas, vozes, e segue. Letra B. Como é chamada a figura de linguagem responsável por esse efeito? Essa figura é a aliteração. Então, retomando o que nós vimos na primeira aula desse caderno, a aliteração
repetição de sons consonantais, repetição de sons de consoante. Ainda nessa estrofe, que som vocálico se repete? O som que se repete é o A, dos ventos vivas, vãs, vulcanizadas. E qual a figura de linguagem que gera esse efeito? Essa figura é a assonância. Então, relembrando aqui, assonância, figura de linguagem, quando você tem a repetição de sons vocálicos. Então, ficamos aí com a correção de mais uma atividade da sua apostila autorregulada. Te aguardo numa próxima oportunidade.